Salve, salve pessoal! Nos aproximamos do GP do Canadá de 2025 da Fórmula 1. Neste vídeo vou comentar a respeito dos horários das sessões, da previsão do tempo e também onde assistir. Mas é isso, deixe aquele like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Começando aqui com os horários do GP do Canadá. Temos um fim de semana tradicional com TL1, TL2, TL3 classificação e corrida. Na sexta-feira, dia 13 de junho, teremos o TL1 e o 2. Horário de Brasília, às 14h30 o TL1 e o TL2 às 18 horas. O TL3 no sábado, às 13h30. E a classificação às 17 horas, tudo em horário de Brasília, e a corrida no domingo às 15 horas. Fiquem atentos aos horários para não perder, que tende a ser um GP emocionante esse GP do Canadá. Seguindo, previsão do tempo. A chance de chuva não está tão alta, né? Tá variando, já esteve mais baixa a possibilidade de chuva, porém aumentou ali principalmente para o domingo para 25%, né? A temperatura baixa nos 3 dias, né? Essa é a temperatura ambiente, não é a temperatura da pista, essa que vocês estão vendo, tende a ser essa variação aí entre 19 e 24 graus ali, a temperatura ambiente, e a temperatura de pista deve ir no máximo para 35 graus em um momento de pico ali mais quente da pista. Fato é que no Canadá tende a ser corridas com o clima um pouco mais ameno, isso quando não chove, e também o asfalto pouco abrasivo tende a melhorar a situação com desgaste dos pneus. Então, previsão do tempo baixa ainda para chuva, mas no Canadá a gente sabe que isso é bem instável, essa questão do tempo, então pode mudar de um dia para o outro. Amanhã a gente já pode ter outra chance de chuva, mas no momento bem baixa aí as possibilidades de chuva para esse GP do Canadá. Seguindo, onde assistir, né, onde transmissões você tem de forma gratuita na Band, né, na Band TV aberta, se passa aí na sua cidade, né, se é transmitido na sua cidade, vai ser a classificação no sábado e a corrida no domingo. Já no Band Play, tanto pelo app ou pelo site, ele transmite todas as sessões, TL1, TL2, TL3, classificação e corrida. Já nas pagas ali a gente tem a F1 TV e tem o Band Esportes. O Band Esportes basicamente é a mesma coisa do Band Play, só que com outra narração. E a F1 TV, não, esse tem alguns conteúdos adicionais a respeito ali da Fórmula 1, então tem também um preço mais caro ali a F1 TV. Então, seguindo, né, aqui foram onde assistir. Temos a pista e o Circuito Canadá, primeiro setor em vermelho, o segundo setor em azul, o terceiro setor em amarelo, 3 zonas de abertura de DRS, né, mas a mais longa sendo ali a reta que antecede a reta dos boxes, né, com freada forte ali para a curva 13, a chicane da curva 13 e 14, e pós saída de um grampo ali, de um hairpin da curva 10, então ali talvez seja o principal ponto de ultrapassagem. Tivemos 84 ultrapassagens em 2024, né, na corrida do ano passado. Porém, ano passado iniciou a corrida ali com chuva e isso pode fazer a diferença. Seguindo, pneus escolhidos aqui para o GP do Canadá. Assim como foi em Imola e como foi em Mônaco, a Pirelli tende a fazer isso em mais corridas nessa temporada, quando possível. Barcelona não tinha como, né? O desgaste era absurdo do pneu, mas aqui no Canadá, novamente, larga o do ano passado, que era o C3, o C4 e o C5, e coloca uma gama mais macia, que é o C4, C5 e o C6. O C6, os pilotos estão bem preocupados aqui no Canadá com a janela de temperatura ideal dele, que pode ser bem baixa, né? Eles podem ter dificuldade demais para tentar uma volta rápida com esse pneu C6. Então ele deve ser utilizado estritamente na classificação, né? E lógico, em alguns treinos livres ali, para eles testarem como está esse pneu C6. Pneu duro e pneu médio, com certeza para a corrida. Ainda não está ao certo se a melhor estratégia é uma parada apenas, seria largar de pneu médio e trocar para pneu duro. Por quê? Porque esse pneu duro ele é um pneu C4, né? Ele é um pneu rápido, que em várias pistas ele é um pneu médio, né? No ano passado, no caso. Porém, ele é um pneu que também se desgasta
levemente rápido, né? Não é igual quando o duro é o C3, que é um pneu que já aguenta mais de metade da corrida, e nesse caso aqui pode ser que a gente tenha uma estratégia de 2 paradas. Serão 70 voltas, né? O tempo de volta é mais ou menos em torno ali de 1,16, 1,17 ali na corrida, em ritmo de corrida. Então não é uma volta tão longa, mas serão 70 voltas. Seguindo aqui, este é o resultado do ano passado. Ano passado, George Russell largou na pole, fazendo exatamente o mesmo tempo que o Verstappen ali, porém ele fez a volta antes, e isso conta para a Fórmula 1 quando é o mesmo tempo. Então o Russell largou na pole, acabou não convertendo em vitória, mas a gente viu que a Mercedes, em pistas que a temperatura não está tão alta, tende a ter um bom desempenho, porque um dos maiores problemas é o gerenciamento de pneus do carro da Mercedes. Vem o Verstappen com uma vitória no ano passado, mas o Norris já estava ali na segunda posição. O Piastri chega na quinta. A McLaren vem bem esse ano, a situação é diferente. A melhor equipe, a principal equipe é a McLaren, é a equipe a ser batida. Mas eu apostaria aí minhas fichas em um possível muito bom desempenho, né? E talvez até vitória da Mercedes. E seguindo aqui também tivemos a confirmação, né? A gente que esperou tanto aí, talvez por essa vaga do Lance Stroll. Lance Stroll que abriu mão de correr o GP da Espanha, né? Por uma lesão no punho, acabou se submetendo a uma cirurgia, mas foi feito aí um teste no início da semana, segunda-feira, lá no circuito de Paul Ricard, na França, e ele fez um teste com um Aston Martin antigo e verificou que tá tudo bem, tá tudo certo para correr. Então a Aston Martin agora veio a público no dia de ontem e confirmou que Lance Stroll fará o GP do Canadá. Ele que é canadense, o GP de casa, então fez o máximo possível para conseguir. Já Drugovich vai correr Le Mans, né, que era das possibilidades ali para substituir o Stroll, já está mais que confirmado ali no GP de Le Mans. E mais uma notícia aqui para vocês, a Fórmula 1 divulgou essa semana aí o calendário para 2026, tá? Mudanças, né, de circuitos, né? Tiramos Imola não conseguiu renovar, ainda não é uma ponto final ali com Imola, né? Eles estão tentando ainda negociar para os próximos anos aí, mas fato é que para 2026 não teremos o GP de Imola e no lugar entrou o GP de Madrid. Então vocês conseguem ver aí 2 GPs da Espanha, né? Não deve ficar com esse nome GP da Espanha nos dois, um deve mudar. E eu acredito que até por ser uma pista nova, tá entrando agora, eu acredito que deve ser o GP de Madrid que vai mudar ali para GP de Madrid o nome do evento, né? O nome do evento assim não deve ser GP da Espanha, deve continuar com Barcelona. Então, uma aposta minha. E outra mudança em referência ali ao Brasil, né? Que antes a gente era o 20ª corrida, né? Esse ano, por exemplo, a gente vai ser antes do GP do México, e para o ano que vem o Brasil passa a ser ali o 21º. Então, só trocou ali o México, que antes era depois do GP do Brasil, agora a partir de 2026 vai ser antes. No geral é isso. Meu muito obrigado. Espero vocês nesse fim de semana e até mais.